Vamos falar um pouco sobre a verdade que faz parte do nosso dia a dia, a verdade que faz parte da nossa estada aqui na Terra. Em cada religião tem-se uma certa maneira de observar a verdade como a verdade absoluta, como a verdade a ser seguida, como a verdade que cada um tem para si. Mas existem as verdades que pode-se dizer que são verdades universais, sim. A verdade do amor ao próximo, ela é totalmente inalienável em qualquer religião. Você não vai ter uma religião pregando que deve-se amar mais um próximo que é única e exclusivamente daquela religião. Essas são distorções quando elas acontecem em religiões. Na verdade, as religiões, em seus livros sagrados, pregam sim a irmanação de todos. Não existe a pregação por uma maneira em que não devemos nos amar, não devemos nos respeitar, e também a questão da ordem, da ordenação no caos, na lei, a lei divina. A lei divina que ordena tudo e a tudo conduz para um caminho reto. E também a justiça divina, que é a eterna equilibradora, pois justiça é equilíbrio. Equilíbrio é justiça. Pense nisso, porque esta é a questão. A justiça, ela atua em igual peso, porque Deus nos vê todos como filhos. Então, não existe ação sem reação, mas reação justa e dentro dos princípios da lei maior e da justiça divina, ou seja, da ordem e do equilíbrio. Também podemos ter nisso, como verdades absolutas, o conhecimento, porque não importa a religião que você tenha, o conhecimento é algo que, se você não tiver dentro de si, se você não tiver para si, você será o quê? Aquele que eternamente ouve e não compreende o que está sendo dito dentro do seu ambiente religioso mesmo. Houve uma época onde se pregou a ignorância, mas isso não está presente nos livros sagrados, muito pelo contrário. Os sábios são sempre enaltecidos em todas as religiões. Os sábios, os profetas, os grandes líderes, que muitas vezes também eram profetas e sábios, têm conhecimento. Eles não são pessoas que simplesmente pegam e isolam o seu campo de aprendizagem sem questionar as coisas para que, através delas, eles possam aprender. E além do conhecimento, temos os campos da geração, da vida, né? Que também fazem parte das verdades absolutas. A vida deve ser respeitada. A vida é a continuação de tudo que existe na criação. E aí, obviamente, temos a fé que move tudo e todos. Nós temos também, com tudo isso, quando temos em equilíbrio a justiça dentro de nós, ou seja, o equilíbrio, a ordem, a geração, o conhecimento, quando temos o amor, quando temos tudo que podemos aglutinar, nós evoluímos. Nós evoluímos, e esta evolução é o motivo da nossa caminhada. Evoluir é o que viemos fazer aqui. Evoluir enquanto pessoas, nos relacionando uns com os outros, desenvolvendo em nós mesmos o humanismo, não fazendo aos outros aquilo que não queremos para nós, não nos sentindo como pessoas necessariamente presas aos atos que nos fazem de errado ou que o meio pratique,
mais do que uma pessoa se erguer contra a corrupção é ter em si o ato de não corromper-se. Mais do que uma pessoa trabalhar em busca da elevação é a pessoa ter em si que, para elevar-se, deve sim dar o exemplo. Porque uma pessoa trabalha da boca para fora em busca de elevação espiritual, mas tem que trabalhar da boca para dentro. Ela tem que ouvir as próprias palavras que fala. No nosso meio temos muitas pessoas, muitas, que isentam-se da prática daquilo que tem dito, daquilo que tem falado. As pessoas simplesmente não praticam o bem. Elas praticam aquilo que lhes convém. E aí temos o ego, a vaidade, a soberba. E temos isso tudo aliado aos pontos negativos de tudo aquilo que temos como virtudes humanas. As pessoas muitas vezes deixam-se manipular por situações que são verdadeiras armadilhas, espiritualmente falando, e conduzem as pessoas a serem vitimadas pelo plano espiritual negativo, por influências que nada mais são do que verdadeiras hordas de espíritos negativos. Por quê? Porque os mentores espirituais, isso já falando, vou falar numa linguagem universalista, dentro da minha religiosidade e das outras religiões que são religiões espiritualistas, religiões espíritas, porque tratam do assunto da espiritualidade crendo na interação com espíritos, não é verdade? Assim temos que quando o plano espiritual positivo, o plano espiritual luminoso, o plano espiritual com os espíritos mentores atuando ao nosso lado, com os nossos guias atuando ao nosso lado, né, nos intui para a elevação, nos protege, todos os nossos guias espirituais, à esquerda, à direita, e no caso das pessoas que, como eu, são umbandistas, dentro do kardecismo, a forma como vocês pensam nos mentores e os compreendem, dentro da Seishonoye, cada uma crê de uma forma nesses mentores que são grandes luzeiros a nos apontar um caminho a seguir, mas também existe aquela faixa de espíritos que nos intuem e nos induzem aos nossos erros, atuando aonde? Nas viciações. O vício das drogas, o vício do sexo, o vício do poder, sabe? Quando a gente vê uma pessoa que é um político corrupto e com toda aquela história do poder, né? É um vício. E é intuído, é induzido, ele quer mais, né? E existe o vício do jogo. Quantas pessoas, atualmente, o principal local, né? Antigamente o pessoal ia nas mesas de carteado, nos cassinos, a coisa evoluiu, o vício do jogar foi agora para os videogames, né? Existem pessoas morrendo por passarem horas jogando e terem verdadeiros piripaques lá jogando. Tem um caso lá na Coreia, tem gente morrendo por passar 3, 4 dias jogando sem sequer comer. Então existe isso, é loucura, parece loucura, mas é verdade. Tudo que é exagero é vício, tudo, sem exceção. Aí existem os falsos profetas que vão lá e começam a angariar dinheiro, botam a Bíblia debaixo do braço, jogam a Bíblia no chão, fazem tudo com a Bíblia menos ler aquilo ali. Eles pegam e fazem um leve estudo daquilo para saber como que eles podem falar sobre o dízimo. E existem, obviamente, pastores sérios. Assim como existem pessoas sérias em todas as religiões. Porque
pegam até isso. Existe a manipulação, onde as pessoas são induzidas a falarem mal e se chocarem com religiões, da mesma forma que se chocam com relação a falar de um time de futebol ou coisa parecida. Então você vê, por exemplo, pessoas chegarem e falarem assim, olha, porque dentro do catolicismo, os padres, como não casam, aí o padre é pedófilo. Será que todos os padres assim são? Ou você não acredita que alguém possa, assim como tem os monges que têm o voto de celibato, você acredita que a pessoa realmente ela não consiga ter uma outra questão que não seja relacionada ao sexo dessa forma? Embora na minha religião não se vê como natural esse tipo de privação, da mesma forma eu vejo a própria exacerbação social como um importante aviso, porque na exacerbação social da sexualidade hoje em dia, com pessoas muito cedo entrando nessa de sexualidade despertada, nessa onda de funk aí dos bailes, que na verdade o nome funk é até estranho, porque a música americana, esse nome é de lá, e James Brown, Earth, Wind and Fire, isso aí é funk, né? O resto que se inventou no Brasil, eu não tenho a menor ideia do que seja, mas eles chamam de funk, então vamos dizer que é, né? Então, essa história aí dessa sensualização de crianças, de adolescentes, isso é exacerbação. E às vezes, de repente, um movimento ser radicalmente contrário faz parte do que a verdade precisa, porque as pessoas não sabem como refrear-se. As pessoas perdem a cabeça, precisam perder esse livre-arbítrio de chegar, né? Todos têm, tá? Todo tem o seu livre-arbítrio, mas em algum momento precisa vir aquele chutinho na orelha, na consciência, no coração de algumas pessoas de saber, opa, é a hora em que isso exacerbou-se. E esse tipo de coisa ocorre porque a hipocrisia social está num nível absurdo. Nós vemos a política indo em caminhos onde as pessoas brigam, mas brigam por lateralidade e não por honestidade. Olha, não importa qual partido esteja no poder, desde que o partido não pratique corrupção, desde que não enfie mais impostos no povo. Porque o grande problema é exatamente esse. Mais impostos, uma taxa tributária gigantesca, dinheiro saindo fora do país. Então, isso aí está errado. Não importa qual lado esteja praticando isso, vai estar errado sempre. Só que as pessoas, elas têm esse monocromismo entre ver uma cor e acreditar que aquela cor é certa. A pessoa não compreende a gama de situações que ocorrem e o quanto que elas também deixam de ver. As pessoas, elas não se interessam pelo conhecimento, então as pessoas não vão atrás do que deveriam em suas vidas. E aí as pessoas não desdobram-se em aprender coisas. Sentam-se em casa, assistem novelas, assistem TV e ali ficam. E partidárias do quê? Partidárias de si mesmo. Então, esse culto a si mesmos que todos têm nesta sociedade que está cada vez mais doentia, esse culto a si mesmo pensa, nossa, o cara tropeçou e caiu antes ele do que eu. E aí, o vídeo que mais aparece na internet é o vídeo do cara caindo e se machucando. E aí tem milhões de views com vários kkkk, com vários, sabe, estou morrendo de rir, com o cara se machucando às vezes seriamente no vídeo, mostrando os dentes quebrados, o braço quebrado virando ao contrário. E aí o cara posta aquilo e nossa, e o próprio cara se sente enaltecido, e aí ele mesmo, você percebe que tinha colocado o vídeo no YouTube, que nossa, olha, eu me quebrei, mas eu vou ter views, vou ter inscritos e vou ter seguidores.
E aí nós temos aquele negócio, a ânsia do poder, do falso poder, da vaidade. Então nós temos espíritos trevosos que trabalham com vícios dos mais variados. A vaidade é um vício, porque a vaidade não é gostar de si, é achar que você tem mais valor que o outro. A vaidade e a soberba andam de mãos dadas. E a vaidade e a soberba estão andando de mãos dadas, e por incrível que pareça, as pessoas hoje em dia não sabem reconhecer o que é humildade. Humildade não é você não ter dinheiro, não é você estar morando num lugar sem condições. Ah, ele é humilde. Por que ele é humilde? Ah, porque ele mora num barracão, porque ele mora numa cidade sem condições. Porque... Não é isso que faz uma pessoa humilde. Uma pessoa humilde é a pessoa que não se sobressai sobre o seu irmão, sobre as pessoas ao seu lado, querendo estar acima delas. A humildade, ela é você saber o teu valor diante de Deus, diante da sociedade, diante das pessoas, e não querer valer mais do que elas, tenha você milhões de reais ou não tenha um centavo na sua conta. Existem pessoas que não têm dinheiro e são mais soberbas do que milionários. Existem pessoas que simplesmente vivem em função de si mesmos, vivem em função de suas vaidades. A violência também está se tornando um vício perigoso na sociedade. As pessoas pregam que deve-se partir para a agressão e para o assassínio, quando sabemos claramente que nem a agressão e nem o assassínio resolvem as coisas, resolvem as questões. Muitas vezes existe a necessidade de cada um fazer algo por si, defender-se. Infelizmente, vivemos num mundo onde as coisas estão totalmente fora de controle. E neste fora de controle que o mundo nos coloca, neste fora de controle, onde não sabemos direito o lugar que estamos e para onde vamos e o que fazer, é aí, nesse momento, que entra em jogo o quê? A espiritualização de cada um. Devemos, a partir daí, nos buscar dentro de nós mesmos, buscar a nós mesmos, compreender os nossos erros e buscar a verdade. E qual é a verdade? A verdade é que o mundo fará de tudo para a sua queda consciencial. Aos que não acreditam que é possível haver uma regressão consciencial em alguém, é possível sim. Não importa onde e como a pessoa esteja, muitas vezes o mundo nos empurra, a espiritualidade negativa nos empurra e existe este risco para todos. No entanto, existe vamos dizer, a base, o alicerce de cada edifício. E o edifício de cada um é exatamente a base de moralidade que cada um tem para si. É o amor estando acima de todas as outras emoções que são simplesmente ligadas ao desejo, à paixão, porque o amor comporta o desejo, a paixão, comporta todas as questões, a fraternidade, mas cada uma delas em separado são partes do amor, elas não compõem o amor como um todo. Da mesma forma, o conhecimento religioso, teológico de cada religião compõe, sim, dentro daquela religião, o seu caminho. Mas elas não compõem o conhecimento como um todo. E se a tua religião ainda pregar que você não conheça nada e falar que o resto é do mundo e que você procure não ter conhecimento, ela estará errando. Porque, afinal de contas, o próprio conhecimento dela chegou até você por alguma via. Só que
o que existe hoje em dia é que as pessoas também não selecionam. A internet é muito fácil de você pegar e você tá lá e compartilha, e aí fala-se que fulano matou, que religião não sei o que lá esganou, que não sei quem lá roubou, que não sei quem lá foi lá e fez um trabalho de magia negativa, que não... E ninguém procura saber o que é. Ninguém vê o valor que existe na verdade. Então, é muito fácil. Procure pesquisar direito o que é, e não pelas mesmas fontes. Não adianta também você fazer uma pesquisa, eu sou um bandista. Se você que está assistindo esse vídeo nesse momento for de uma religião que pregue algo contra a minha religião, na verdade não existe religião que pregue contra a outra, mas se alguém, algum líder religioso, alguém próximo a você pregar, não adianta você buscar o esclarecimento exatamente só naquela fonte. Porque se o cara está falando contra a minha religião, falando contra mim, assim como se alguém falar contra a sua religião, seja ela qual for, você vai falar, procure saber um pouco mais, mas também procure entender. O grande problema é que as pessoas querem conhecimento sem compreensão, e conhecimento sem compreensão é ignorância. Conhecimento sem compreensão nada mais é do que ignorância pura. E as trevas da ignorância, elas se alastram com a mesma velocidade que a facilidade da informação. Então, um boato corre muito mais rápido do que uma verdade. Uma mentira, nossa, quanto mais cabeluda e mais estapafúrdia, ela corre muito mais rápido. Se uma pessoa conhecida, então, falar uma mentira, ela vai se estatizar, ela vai se tornar, nossa, com gente nova, o pessoal, então isso é verdade, não é? Porque as pessoas procuram o caminho de não saber, não aprender, não evoluir. Assim sendo, todas as viciações vão deixando as virtudes em segundo plano e as virtudes passam da boca para fora. Todo mundo acha um absurdo todas as coisas. Todo mundo chega e fala, é um absurdo o roubo, é um absurdo as taxas de impostos, é um absurdo essa juventude que está aí na promiscuidade, é um absurdo a traição entre as pessoas, é um absurdo a condição do governo, é um absurdo... Todo mundo acha absurdo tudo. Quantos praticam? Quantos de vocês realmente não botam isso da boca para fora, externalizam e os seus ouvidos estão mudos enquanto vocês falam? Principalmente se estiver um grupo de pessoas. Aí a pessoa que é mais social é a pessoa que... Nossa, mas é isso mesmo. É contra. O cara fala, a corrupção, é contra, etc. E é difícil. Existem coisas que são improváveis por causa do peso social e da maneira como as coisas são feitas. É difícil de ser de outra forma. Estamos num mundo que, infelizmente, está de tal maneira onde você se vê em situações em que você não tem a reação. Porque é impossível a pessoa estar 100% cumprindo às vezes o que a pessoa acredita. Isso também é um outro lado que é complicado. Por quê? Porque às vezes os próprios lugares, teu próprio trabalho, tudo ao teu redor, pessoas ligadas a você. Se uma pessoa ligada a você comete um deslize do qual você nem imaginava que estava participando, esta pessoa o levou a uma certa queda e você não sabe. Se você está num trabalho que aconteça isso, poxa, como é que você vai saber que tem uma sonegação? Porque... Então, existem coisas que são socialmente compreensíveis. E aí existe, por exemplo, as consequências. Por quê? Porque você, às vezes, está numa questão em que você se sente mal com aquilo. Então, vem aquela questão, quantos querem se envolver na política, sabendo que, estando lá, não terão muito o que fazer e às vezes farão vistas grossas? Quantos são honestos que lá estão? Contaríamos provavelmente nos dedos de uma mão, não é?
Não é, olha, e o mais engraçado é que os políticos mais populistas, os que têm a verbalização mais eloquente, o carisma, esses caras ganham. Ganham. Seja de direita ou de esquerda, eles ganham. Por quê? Porque as pessoas elas não vão atrás da prática. Elas vão atrás da teoria. E quanto mais o cara falar e mais radical se tornar, e mais oferecer colo, nós temos uma população que quer colo. Só que a população ela tem que começar a se conscientizar que colo nós temos de Deus. Em todas as crenças e religiões, quem nos dá acalanto é a espiritualidade. Quem nos dá um caminho a seguir é a espiritualidade. Quem nos guia é a espiritualidade. Assim sendo, qual é o caminho que devemos seguir? O caminho da retidão? Claro. É possível, às vezes, estando no meio, conduzirmos-nos sem que a sociedade torta afete o nosso caminho reto? Difícil. É difícil. Mas nessa dificuldade é que está o seu mérito. Por quê? Porque é o mérito de conseguir superar da melhor forma possível. Porque você pode fazer um trabalho global de arregimentação de espíritos bondosos aqui na Terra que junto a você estão tentando construir algo bom, e aí juntando-se você consegue prosperar e fazer algo bom, mas o mínimo que você pode fazer é tentar se conduzir da melhor forma possível. Se lhe for privado o meio de constituir algo maior, se você não tiver as condições, se você não tiver os meios, porque na verdade nós estamos aqui para desenvolver o humanismo e, por incrível que pareça, rodeados de tantas coisas, desenvolver em nós o senso do que é mais valoroso. O nosso caminho de volta a Deus ou o nosso apego à matéria? O nosso apego a coisas que duram até o momento em que você nota que a tua parte material está prestes a sucumbir. Naquele momento em que você está perto do passar deste plano para outro, aquele é o momento em que tudo aquilo que você estava segurando para si rui. Por quê? Porque naquele momento você nota, não há mais outro caminho a não ser eu entender a espiritualização, eu compreender que este deveria ser, desde um princípio, o que eu deveria ter buscado. Muitas são as pessoas que buscam coisas erradas. Poucas são aquelas que dedicam-se às coisas certas. Mas, quando se fala do caminho curto e estreito, não está se falando, embora muitos assim pensem, a minha religião é escolhida, porque é por isso que o caminho é estreito. Não, é o caminho da sua atitude, cara. Homens e mulheres unidos numa atitude de transformação. Nenhum filho de ninguém tem mais valor do que o filho do outro. Nenhum velho de nenhuma família tem mais valor do que o ancião da outra. Nenhuma mulher de nenhuma família e nenhuma mãe tem mais valor do que a outra. Mas, independente disso, eu achei a verdade na minha crença. Você é católico? É um excelente momento para você achar a verdade na sua crença, porque o Papa que aí assumiu é um cara espetacular. Você é kardecista? Cara, a obra do Chico não lhe faltará
momentos para que você se fortaleça lendo a obra do Chico Xavier. Tem livro pra caramba. É espetacular. Você é evangélico? Uma dica fantástica. Vai e lê a Bíblia, mas procure também saber o que levou os outros livros que poderiam fazer parte da Bíblia a se tornarem apócrifos, e tente não ler Bíblia com nota de rodapé feito por determinada facção, por outra e tal. Vai lá nos textos originais e tente entender por que o Torá fala coisas diferentes da Bíblia se o Velho Testamento e o Antigo Testamento são o Torá. Procure entender isso. É judeu? Perfeito! Dentro do Torá, você tem as coisas a seguir e ainda existem as coisas da Cabala judaica, que você deve, obviamente, conhecer e deve se aprofundar, porque é excelente. E as pessoas, elas têm que expandir o seu conhecimento. Só que isso está acontecendo de uma forma estranha. As pessoas, elas procuram não compreender, não se esforçar. As pessoas vão pela lei do menor esforço. Se aparece um cara, um líder, e fala: este é o caminho, ninguém questiona como você chegou nesta conclusão. Tudo bem, o carisma do líder é importante, mas só que existem os líderes para o bem e os líderes para o mal. Afinal de contas, a história nos prova isso, visto o que aconteceu na Alemanha nazista, visto o que aconteceu em Cuba, visto o que aconteceu em vários momentos da história da humanidade. Então cabe a cada um de nós usar o raciocínio para compreender a verdade. Para que você que está vendo, você não precise concordar comigo. Não há essa necessidade. Mas há necessidade sim de você, pelo menos, procurar entender o que eu estou falando. Porque se existem textos sobre o que eu estou falando, se existe possibilidade de eu de alguma forma estar correto, pelo menos me dê ouvidos. Porque eu dou ouvidos a tudo aquilo que é importante aprender. Existe no meio esotérico uma prática que era comum, estamos falando da época do hermetismo, tá? Onde a pessoa, para ter certeza que estava certo, ela defendia para ela mesma, dentro de sua mente, a tese oposta a ela. Não do tipo, eu vou defender, mas baseado no meu conhecimento, porque eu quero achar os furos do outro lado. Não, a pessoa testava se ela estava assim. Não, o cara está afirmando isso, então vamos por esse caminho. E o cara passava um tempo defendendo isso dentro dele mesmo, com conhecimento de causa. Ia lá, estudava. Se o cara pegasse e depois daquele tempo tentando defender a tese oposta ao que ele cria, se ele se convencesse dentro de si que a tese oposta tinha melhores argumentos, ele procurava mudar de ideia. Procurava ver, peraí, realmente, isso aqui tem um nexo. Quantos fazem isso? Ou quantos pegam e simplesmente falam: eu estou certo, não quero entender o que você tem a me dizer. Não quero entender a sua crença, não quero entender a sua religião, não quero entender as questões que dizem respeito à política, não quero entender. Eu tenho a minha crença, e a minha crença é o que vale. Então a pessoa se fecha, e se fecha em torno dos pseudo-líderes, dos pseudo-intelectuais, daqueles que pregam, levantam o dedo e falam: quem não me segue é burro. E aí vivemos no quê? Num mundo que parece aquele conto de fadas da roupa nova do imperador, onde todo mundo, para não parecer idiota, olha o imperador nu e ninguém tem coragem de chegar e falar: você está nu. Porque quem enxerga que o imperador está nu é que é idiota, eu tenho que parecer inteligente para descrever esta roupa tão bela. E assim as coisas são feitas. O mundo, infelizmente, está travando a sua evolução
por causa do medo da verdade. Você que está aí assistindo esse vídeo, não tenha medo da verdade. A verdade, ela é fogo que queima dentro do seu peito. Ela é a luz que ilumina a sua mente. A verdade, ela é clara e faz você dormir com a consciência limpa. Aqueles que se envolvem nas inverdades, seja diante de Deus ou diante da sociedade, ou diante de si mesmos no espelho, um belo dia percebem o quão frágeis são suas posições na criação, porque a inverdade, o falso testemunho e a mentira que permeiam tanto esse mundo, em todas as áreas, em todas as religiões, em todos os níveis sociais, são exatamente a coisa que mais contribui contra o ser humano. A mentira, ela é a raiz de todos os vícios, pois os viciados mentem para continuarem praticando seus atos torpes. Nós temos entre nós a possibilidade de exercer o nosso mais alto meio de censura, que é a nossa consciência. O nosso livre-arbítrio, ele existe para que nós possamos conduzi-lo tolhindo as nossas atividades exacerbadas e atividades torpes diante das coisas que nós temos consciência ser errados. Não é influindo negativamente na sociedade ou na vida de nossos semelhantes que teremos algum tipo de evolução social ou espiritual. Tudo o que buscamos é exatamente o quê? Um mundo melhor, seja aqui na matéria ou na espiritualidade. E nós não conseguiremos isso sem o amor ao próximo e a verdade. Obrigado a você.